Recebi uma mensagem inesperada da minha irmã, Amanda, com quem eu não falava há tempos. Ela me convidou para um jantar de aniversário especial em um restaurante elegante. Apesar da nossa relação tensa, desde que me recusei a financiar seu casamento absurdamente caro com a herança da nossa mãe, decidi aparecer. Quando entrei na sala de jantar privada, vi Amanda, flanqueada por dois homens de terno e rostos sérios. Apenas assine estes papéis, a divisão da herança da mamãe, ou as coisas vão ficar feias, disse ela com um sorriso zombeteiro. Eu permaneci calma. Meu nome é Laura, tenho 32 anos e trabalho como gerente administrativa em um hospital. Há 6 meses, perdi minha mãe para o câncer. Ela era meu pilar, minha confidente e meu maior apoio em todas as fases da vida. Depois que meu pai nos deixou, quando eu tinha 7 anos, ela se tornou mãe e pai ao mesmo tempo para Amanda e para mim. Ela trabalhava dia e noite para garantir que tivéssemos um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. Ainda me lembro dela chegando em casa, completamente exausta do seu dia no supermercado, trocando de roupa e indo direto para o seu segundo turno na clínica. E mesmo assim, ela sempre encontrava tempo para nos ajudar com a lição de casa, estar presente nos eventos da escola e nos dar lições de vida. Seu ditado favorito era: guarde para tempos difíceis. As tempestades sempre vêm quando você menos espera. Amanda nunca aprendeu essas lições. 3 anos mais nova que eu, ela desenvolveu gostos caros desde cedo. Enquanto eu economizava minha mesada, e mais tarde, o dinheiro do meu trabalho de férias, Amanda gastava tudo em roupas, maquiagem e festas. Mamãe tentou nos ensinar o senso de responsabilidade, mas Amanda amava a gratificação instantânea. Nossas atitudes diferentes em relação ao dinheiro muitas vezes causavam tensão, mas o rompimento veio quando mamãe ficou doente. O diagnóstico nos atingiu como um raio. Câncer de pâncreas em estágio terminal, com no máximo 6 meses de vida. Imediatamente, tirei uma licença não remunerada, voltei para a casa da minha mãe e cuidei dela dia e noite. Amanda aparecia apenas esporadicamente, geralmente para pedir dinheiro para emergências, e depois desaparecia novamente. Nos últimos dias da mamãe, fui eu quem segurou sua mão. Administrou os medicamentos e garantiu seu conforto. Amanda apareceu horas após sua morte. E a primeira coisa que perguntou foi sobre o testamento, antes mesmo de planejarmos o funeral. Como inventariante, eu tinha instruções claras. O modesto patrimônio da mamãe, do 250 mil em economias, a casa da família avaliada em 30 mil e alguns itens pessoais, deveria ser dividido igualmente entre nós duas após o pagamento de todas as contas. Uma semana após o funeral, Amanda apareceu na porta com seu noivo. Tiago, um homem com cabelo perfeitamente penteado e um sorriso que não alcançava os olhos. Eu quero minha parte agora, ela exigiu imediatamente. Tiago e eu marcamos a data do casamento e o local exige 50 mil reais de entrada. Pedi que ela se sentasse à mesa da cozinha, a mesma onde mamãe nos ensinou a fazer contas. Amanda, comecei com cautela. Ainda há contas médicas e o IPTU para pagar. Só depois disso podemos dividir. Tiago se inclinou para a frente. Seu cronógrafo caro brilhava na luz. Há dinheiro suficiente e a casa, isso cobre tudo. Dê a Amanda a parte dela para que ela possa se casar. Amanda puxou um álbum cheio de ideias luxuosas. Vestidos de grife, louça de cristal, oceanos de flores. Era exatamente assim que a mamãe gostaria para mim. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Nossa mãe econômica, que remendava meias em vez de comprar novas, jamais aprovaria tamanha ostentação. Isso não é verdade, Amanda. Eu disse calmamente. Mamãe queria que agíssemos com responsabilidade. Amanda gritou. Você sempre acha que sabe tudo. Você era a favorita da mamãe e agora quer ficar com tudo. Ela saiu correndo. Tiago me lançou um olhar sombrio. Você vai ter notícias nossas. Ameaçou ele. No dia seguinte, encontrei-me com os médicos da mamãe para discutir suas contas. E o que eles me disseram fez meu sangue gelar. O plano de saúde da mamãe havia sido cancelado nos últimos 3 meses de sua vida. Havia uma dívida de 80 mil dólares em custos não pagos. Eu não conseguia entender. Mamãe sempre foi meticulosa com seus seguros.
Depois de horas ao telefone, uma funcionária finalmente me explicou que o contrato havia sido cancelado a pedido da própria segurada, 4 meses antes. A pessoa que ligou havia respondido corretamente a todas as perguntas de segurança, exatamente na época em que mamãe recebeu o diagnóstico. Vasculhei seus documentos e encontrei uma nota com uma caligrafia estranha. Cancelado para economizar o prêmio. A. Disse que não era necessário por causa do diagnóstico. A de Amanda. Minha irmã havia convencido nossa mãe moribunda a cancelar seu plano de saúde para economizar dinheiro, embora soubesse que mamãe logo precisaria de tratamentos caros. A ficha caiu como um soco no estômago. Isso não foi negligência, foi traição, calculada a frio. Liguei para Amanda repetidamente, mas ela não atendeu. Minhas mensagens não foram respondidas. Quando verifiquei minhas redes sociais, descobri que Amanda havia me bloqueado em todas as plataformas. Ela sabia exatamente o que tinha feito. Com o coração pesado, continuei meu trabalho de organizar as coisas da mamãe. Em sua mesa de cabeceira, encontrei um pequeno diário encadernado em couro que eu nunca tinha visto. Nele, com a caligrafia cada vez mais trêmula da mamãe, havia um registro detalhado de empréstimos feitos a Amanda nos últimos 5 anos. No início, eram pequenos valores, algumas centenas de reais para o conserto do carro ou aluguel atrasado. Mas com o tempo, as somas aumentaram para milhares, especialmente nos meses anteriores ao diagnóstico da mamãe. Um registro se destacou. Amanda pediu $5.000 como caução para um apartamento. Eu disse a ela que isso esgotaria minha reserva de emergência. Ela prometeu devolver em 3 meses. Era o dinheiro destinado ao telhado novo. O telhado que começou a vazar no inverno passado, forçando mamãe a colocar baldes para aparar a água da chuva. O telhado que ela nunca consertou, porque sua reserva de emergência foi para o apartamento de Amanda. Um apartamento do qual Amanda se mudou 2 meses depois, sem explicação. Segundo as notas cuidadosas da mamãe, Amanda havia pego emprestado mais de $40.000 em 5 anos. Nenhum centavo foi pago de volta. Marquei uma consulta com o Dr. Guilherme Matos, um advogado especializado em inventários que uma colega me recomendou. Ele analisou o testamento da mamãe, as contas médicas não pagas e o diário com os registros dos empréstimos. Legalmente, você está agindo de forma totalmente correta, ele me assegurou. O testamento exige que todas as dívidas sejam pagas antes que os bens sejam distribuídos. Quanto aos empréstimos para Amanda, eles poderiam teoricamente ser deduzidos da parte dela na herança, mas, sem acordos por escrito, seria difícil provar que eram empréstimos e não presentes. Quando saí do escritório dele, meu celular vibrou. Amanda havia começado a escrever sobre mim nas redes sociais, visível para todos, exceto para mim. Uma amiga em comum me enviou capturas de tela. Estou arrasada que minha própria irmã esteja me roubando minha herança. Apenas dias após a morte de nossa mãe. Algumas pessoas mostram sua verdadeira face quando se trata de dinheiro. Traição familiar, ganância. O post foi compartilhado dezenas de vezes e comentado. Todos cheios de pena de Amanda. Naquela mesma noite, meu telefone não parava de tocar. Parentes, conhecidos, até mesmo velhos amigos da mamãe ligavam. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Gritou nossa prima Sônia, sem nem se apresentar. Depois de tudo que sua mãe fez por você. Cada ligação era igual. Acusações, nenhum interesse na minha versão. Depois raiva ou sermões sobre deveres familiares. Amanda havia encenado sua história perfeitamente como a filha enlutada, traída por sua irmã gananciosa. O estresse começou a me consumir. Perdi uma importante reunião de orçamento porque passei metade da noite ao telefone com parentes furiosos. Cometi erros em prontuários de pacientes. Gritei com um colega que apenas perguntou se eu estava bem. 2 semanas após o início da campanha online de Amanda, minha chefe, Sara, me chamou ao seu escritório. Laura, seu desempenho tem sido preocupante ultimamente, começou ela, cautelosa. E eu tenho recebido ligações desagradáveis. Pessoas alegando que você está manipulando a herança de sua mãe. Fiquei chocada. Pessoas ligaram para você no hospital sobre isso? Sara assentiu seriamente. 3 vezes só esta semana. Não quero me meter na sua vida pessoal, mas isso está afetando o seu trabalho e, agora, a reputação do hospital. Tentei explicar tudo, mas enquanto falava, percebi o quão absurdo soava. Uma briga clássica de irmãs por dinheiro. Sara suspirou.
Acho que você precisa de um tempo para resolver isso. Vou te dar 2 semanas de folga. Férias remuneradas. Tente resolver isso. Naquela tarde, encontrei meu marido, Davi, em nossa lanchonete favorita. Estávamos casados há 8 meses. Um casamento pequeno e íntimo, ao qual Amanda não compareceu por despeito, porque não era glamuroso o suficiente. Davi trabalhava como empreiteiro, com sua própria empresa pequena e bem-sucedida. Sua natureza calma e pragmática era o que eu mais valorizava nele. Ela está sistematicamente arruinando minha reputação, eu disse, exausta, empurrando meu sanduíche intocado para o lado. Posso perder meu emprego por causa disso. Davi pegou minha mão sobre a mesa. E se contratarmos um detetive particular? Amanda e Tiago devem ter um motivo para estarem tão desesperados por dinheiro. Se entendermos com o que realmente estamos lidando, podemos nos proteger melhor. O investigador que Davi encontrou se chamava Francisco, um policial aposentado. Em apenas 1 semana, ele trouxe a verdade à tona. Amanda e Tiago não estavam apenas planejando um casamento luxuoso. Eles estavam atolados em dívidas. Vários cartões de crédito estourados, 3 meses de aluguel atrasado e uma lista interminável de compras. Compre agora, pague depois. Mas o verdadeiro problema era Tiago. Ele era viciado em jogo. Começou com apostas inofensivas. Agora, ele estava participando de jogos de pôquer ilegais com pessoas perigosas. Segundo as fontes de Francisco, ele devia mais de 7 maios a um agiota conhecido. Um homem que cobrava suas dívidas com violência. Eles não precisam do dinheiro para o casamento, explicou Francisco, mostrando-nos seu relatório. Eles precisam dele para se livrar dessas dívidas antes que Tiago se machuque seriamente. Senti enjoo ao pensar em Amanda nessa situação. Apesar de tudo, ela era minha irmã. A ideia de que algo pudesse acontecer com ela me abalou profundamente. Davi e eu decidimos confrontá-la com os fatos, oferecer-lhe ajuda, aconselhamento financeiro, proteção legal, mas, ao mesmo tempo, deixar claro que a herança da mamãe seria liquidada exatamente de acordo com sua última vontade. Antes que pudéssemos implementar nosso plano, recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia cujo nome eu nunca tinha ouvido. Nela, eu era acusada de desviar bens do inventário e de não executar o testamento de boa-fé. Exigiam uma divulgação imediata de todas as movimentações da conta e ameaçavam com medidas legais. Liguei imediatamente para o Dr. Guilherme. Depois de analisar a carta, ele disse calmamente: "Isso é pura intimidação. O advogado nem tem experiência em direito sucessório. No entanto, devemos estar preparados. Amanda pode realmente entrar com um processo." Na mesma semana, passei pela casa da minha mãe para verificar as coisas e congelei. O jardim da frente estava devastado. Na porta da garagem, pichada em tinta vermelha, estava a palavra gigante, ladra. A caixa de correio estava destruída. Ovos grudavam na varanda. Chamei a polícia. Enquanto esperava, verifiquei a câmera de segurança que Davi instalou após a morte da mamãe. Nas gravações, era claramente visível um carro esportivo branco com um amassado distinto na porta do passageiro. O carro de Tiago, parando por volta das 2 da manhã. Quando o policial chegou, mostrei-lhes o vídeo. "Esse é o carro do meu cunhado em SP", expliquei. "Eu posso provar." O policial me olhou com compaixão, mas balançou a cabeça. "As imagens não mostram claramente o rosto do motorista e a placa está ilegível. Infelizmente, isso não é suficiente para uma prisão, mas registraremos a queixa." 3 dias após o incidente, Amanda me ligou. Sua voz soava estranhamente suave, quase quebrada. "Laura, precisamos conversar", disse ela. Eu pensei muito. Apesar do aviso insistente de Davi para ter cuidado, concordei em encontrá-la em uma cafeteria a meio caminho entre nossos apartamentos. Uma parte de mim esperava que ela realmente tivesse caído em si, que talvez ainda pudéssemos fazer as pazes. Amanda parecia completamente mudada. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela não usava maquiagem e suas roupas estavam amassadas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado a noite toda. "Eu terminei com o Tiago", ela começou, depois de fazer seu pedido. "Você estava certa sobre ele. Ele é viciado em jogo." Eu não sabia o quão ruim era até descobrir que ele pegou adiantamentos em dinheiro nos meus cartões de crédito para pagar as dívidas dele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Me desculpe, Laura. Eu fui horrível com você. Eu estava desesperada porque Tiago vivia dizendo que precisávamos do dinheiro para o casamento, mas na verdade ele queria para as apostas dele. Seu arrependimento parecia genuíno e sua história se encaixava no que o detetive particular havia descoberto. Tiago está envolvido com gente perigosa, continuou ela, com a voz trêmula. Ontem, eles foram ao nosso apartamento. Ele não estava lá. Então, eles me ameaçaram. Disseram que eu era corresponsável pelas dívidas dele, porque estávamos noivos. Ela tremia visivelmente. Estou com tanto medo, Laura. Não sei para onde ir. Onde você está morando agora? Perguntei cautelosa. Num hotel barato, ela respondeu baixinho. Mas o dinheiro só dá para mais algumas noites. Eu sabia que Davi seria contra, mas não podia deixá-la sozinha. Você pode ficar conosco temporariamente, ofereci. Só até você se reerguer. Um alívio se espalhou por seu rosto. Obrigada. Você sempre foi a sensata. Eu devia ter ouvido você e a mamãe. Naquela noite, preparei o quarto de hóspedes enquanto Davi expressava suas preocupações. Eu entendo que você queira ajudá-la, disse ele seriamente. Mas depois de tudo o que aconteceu, você pode realmente confiar nela? Ela está com medo, Davi. Você precisava ver. Ela ainda é minha irmã. Ele suspirou. Apenas me prometa que vai ter cuidado. Não dê a ela senhas ou informações financeiras. Eu prometi, embora me sentisse culpada por não confiar totalmente em Amanda. Trancamos todos os documentos importantes em nosso quarto e protegemos nossos computadores com novas senhas. Nos primeiros 3 dias, Amanda se comportou impecavelmente. Ela ajudou nas tarefas domésticas, cozinhou conosco, agradeceu repetidamente por nosso apoio e falou sobre fazer terapia e procurar um emprego fixo. Mas, na quarta manhã, acordei com dor de cabeça e fui cedo para a cozinha pegar água. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. A cama estava intacta. Uma rápida vistoria confirmou meus piores medos. Amanda havia desaparecido, assim como os anéis de pérola da minha avó, depositados em dinheiro de emergência da gaveta de Davi e meu laptop. Quando Davi verificou seu computador, descobriu que alguém o havia acessado durante a noite. Sua senha havia sido comprometida. Corri para o meu laptop, entrei no meu banco online e senti minha respiração falhar. $30.000 haviam sumido da minha conta pessoal, uma transferência feita às 2 da manhã para uma conta desconhecida. Imediatamente, contatei o departamento de fraudes do banco e verifiquei a conta do inventário. Havia uma transferência de quase $200 em preparação. Consegui pará-la no último segundo. O funcionário do banco confirmou. A solicitação chegou a cerca de 20 minutos. À tarde, fui pessoalmente ao banco. O gerente da filial disse: temos gravações de todas as transações. Posso confirmar que uma mulher que corresponde à sua descrição sacou o dinheiro esta manhã. A polícia registrou minha queixa e iniciou uma investigação por roubo e fraude. Mas Amanda havia desaparecido sem deixar rastros. Era como se ela tivesse evaporado. À noite, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Tiago nos deve, você também. O pagamento é devido integralmente. Sabemos onde você mora. Mostrei a mensagem para Davi, minhas mãos tremendo. Eles acham que temos algo a ver com as dívidas do Tiago. Davi ligou imediatamente para Francisco, o detetive. Após uma breve conversa, ele disse, preocupado: essas pessoas são perigosas. Vocês deveriam sumir por alguns dias, ficar na casa de amigos. Eu cuido disso. Na manhã seguinte, Davi instalou câmeras de segurança adicionais ao redor do nosso apartamento antes de irmos para a casa do irmão dele na cidade vizinha. Foi o começo do período mais estressante da minha vida. Os 30 mil que Amanda roubou eram quase todas as minhas economias. Dinheiro que eu havia guardado com dificuldade ao longo dos anos. O banco iniciou uma investigação, mas me avisou que o reembolso seria difícil, já que Amanda teve acesso livre à nossa casa. Enquanto eu lutava pelo meu dinheiro, Amanda abriu várias contas de cartão de crédito em meu nome e acumulou dezenas de milhares de reais em dívidas em poucas semanas, antes que eu percebesse a fraude. Diariamente, eu passava horas ao telefone com bancos, relatando fraudes e tentando salvar meu score de crédito destruído. Logo, começamos a notar carros estranhos em frente ao nosso prédio. Modelos diferentes, mas sempre o mesmo padrão. Eles estacionavam por horas, muitas vezes com homens dentro, observando a casa.
Uma noite, um SUV preto seguiu Davi no caminho para casa, sempre com distância suficiente para parecer discreto, mas perto o bastante para que Davi notasse. As mensagens de texto se tornaram mais ameaçadoras. O tempo está correndo. Sabemos sua rotina. Sabemos quando você está sozinha. Francisco nos aconselhou a mudar nossas rotas diárias, nunca andar sozinhos e evitar a rotina. Davi começou a trabalhar de casa sempre que possível, e eu tirei todas as minhas férias restantes para ficar em casa. Mas a situação piorou. Uma manhã, minha ex-chefe, Sara, ligou. Laura, sinto muito ter que dizer isso, mas teremos que rescindir seu contrato. Perdi o fôlego. O quê? Por quê? Perguntei, embora já imaginasse o que ela diria. Há um artigo no jornal local, ela explicou hesitante. Menciona seu nome e faz acusações graves de maus-tratos a uma pessoa idosa. O hospital não pode se associar a esse tipo de imprensa. Após a ligação, procurei online em pânico até encontrar o artigo. Filha acusada de abuso e fraude em herança. E lá estava Amanda, aos prantos, contando como eu supostamente havia maltratado nossa mãe em seus últimos dias e saqueado sua conta. A publicação mostrava fotos da minha mãe com manchas roxas nos braços. Manchas que eu sabia serem de infusões e anticoagulantes. Amanda havia manipulado as fotos, escurecendo-as e cortando os equipamentos do hospital para que parecessem marcas de violência. Ela forçou nossa mãe a mudar o testamento, dizia o artigo. Mamãe queria que dividíssemos tudo, mas Laura ameaçou parar de dar os analgésicos se ela não passasse tudo para ela. As mentiras me sufocaram. Eu havia cuidado da minha mãe com amor, dia e noite, proporcionando-lhe todo o alívio possível. E agora, isso era transformado em uma história cruel. Em poucos dias, o artigo se espalhou pelas redes sociais. Pessoas que eu conhecia há anos, vizinhos, membros da comunidade, colegas, de repente me olhavam com desconfiança. No supermercado, uma mulher afastou seus filhos de mim, como se eu fosse perigosa. Alguém deixou uma cópia impressa do artigo em nosso para-brisa com a palavra vergonha, escrita em caneta preta. A empresa de construção de Davi também começou a sofrer. 2 clientes cancelaram seus contratos, supostamente por motivos pessoais, mas nós 2 sabíamos o porquê. Seus sócios começaram a expressar preocupações e nossa renda despencou. Os custos com advogados aumentavam rapidamente. Vendemos meu carro para pagar as contas e passamos a usar apenas a velha caminhonete de Davi. Economizamos onde podíamos. Arroz e feijão no jantar. Sem aquecedor, sem assinaturas, sem luxo. O golpe seguinte veio pelo correio do tribunal. Amanda havia entrado com um pedido de emergência para assumir a inventariança da herança da mamãe. Ela alegava que eu era mentalmente instável e financeiramente incapaz de administrar o espólio. Uma audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Esse é o pior cenário possível, disse o Dr. Guilherme, sombrio, quando nos encontramos. Se ela conseguir, você perde o controle de toda a herança e pode enfrentar um processo criminal pelos supostos maus-tratos. Mas são todas mentiras! Gritei desesperada. Os médicos da mamãe podem confirmar de onde vieram as manchas roxas. O olhar de Guilherme permaneceu sério. Eu já contatei o Dr. Lemos. Ele se recusa a depor. Ele não quer correr riscos, não importa de que lado esteja. Sem contraprovas médicas, estávamos de costas para a parede. A cada dia, eu afundava mais no desespero. Eu mal saía do apartamento, perdi peso, minhas roupas ficavam largas em mim. Dormir tornou-se impossível. Assim que eu fechava os olhos, meus pensamentos giravam em torno do que ainda poderia acontecer. Davi se esforçava para ser forte, mas as preocupações também o consumiam. Seus olhos estavam fundos. Olheiras escuras se formavam enquanto ele trabalhava dia e noite para salvar sua empresa e, ao mesmo tempo, manter nossa rotina. Uma noite, Davi e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, olhando nossas economias cada vez menores. Vamos superar isso, disse ele baixinho, pegando minhas mãos. Só precisamos aguentar firme até que a verdade apareça. Eu queria acreditar nele, mas a esperança parecia um sonho distante. Amanda havia destruído tudo, minha reputação, minhas economias, meu crédito, e agora estava prestes a tomar o último resto da herança da mamãe. E, em algum lugar ao fundo,
ainda espreitavam os perigosos credores de Tiago, prontos para cobrar uma dívida que nunca fizemos. Justo quando eu pensava que não havia mais saída, meu celular tocou. Um número desconhecido. Contra toda a lógica, atendi. "É a Laura?" perguntou uma voz feminina que me pareceu vagamente familiar. "Sim", respondi, cautelosa. "Quem está falando?" "Aqui é Sueli Jenkins. Fui a enfermeira de cuidados paliativos da sua mãe nas últimas semanas dela." Eu me lembrei imediatamente. Sueli era uma mulher gentil, de voz suave, que me ensinou como administrar os analgésicos da mamãe e reconhecer sinais de inquietação. "Eu vi as notícias", disse ela com a voz mais firme. "E não posso mais ficar calada. Tenho provas que você precisa ver." Na manhã seguinte, Davi e eu a encontramos em uma cafeteria tranquila do outro lado da cidade. Sueli parecia nervosa, olhava ao redor constantemente, como se temesse estar sendo observada. "Eu deveria ter dito algo antes", começou ela, enquanto tirava o tablet da bolsa. "Mas Amanda me ameaçou, disse que me processaria por supostos erros de medicação se eu falasse com alguém. Eu não podia arriscar perder minha licença. É tudo o que eu tenho." Ela desbloqueou o tablet e o deslizou sobre a mesa. "Mas não posso mais assistir a isso. O que ela está fazendo com você é errado." Na tela, passava um vídeo gravado no quarto da mamãe, 3 semanas antes de sua morte. Mamãe estava em sua cama hospitalar, fraca, pouco mais que uma sombra sob o cobertor. Amanda entrou no quarto, olhou rapidamente ao redor e foi até ela. "Mãe, você precisa assinar estes papéis", disse ela, impaciente. "É só uma coisa para o seguro." A voz fraca da mamãe era quase inaudível. "Que papéis? Onde está a Laura?" "Laura está ocupada. Isso aqui não pode esperar. Só diz que você quer que tudo seja dividido igualmente entre nós. É isso que você quer, não é?" "Mas o testamento?" murmurou mamãe, visivelmente confusa. "Isso é diferente", pressionou Amanda. "Só assine. Você não me ama tanto quanto ela?" Eu vi Amanda pegar a mão da mamãe, colocar uma caneta em seus dedos e guiá-la. Mamãe obviamente não estava lúcida. Seus movimentos eram vagos e descoordenados devido aos fortes medicamentos. "Eu gravei isso secretamente", explicou Sueli quando o vídeo terminou. "Eu suspeitava de abuso, mas não sabia a quem recorrer. Depois que sua mãe morreu, tudo parecia seguir o caminho certo. Então pensei que não era necessário dizer nada." "Você sabe o que ela teve que assinar?" perguntou Davi. Sueli assentiu. "Consegui dar uma olhada depois. Parecia um testamento escrito à mão, formulado de maneira bem simples. Amanda deveria receber 75% da herança e você apenas 20%. Mas sua mãe nem conseguiu assinar direito. A mão dela tremia demais. Era apenas um rabisco ilegível. Um arrepio percorreu minha espinha. Senti raiva, nojo e tristeza, tudo ao mesmo tempo. Mas também alívio. Finalmente, uma prova de que eu não estava louca. "Tem mais", disse Sueli, deslizando para o próximo vídeo. Nele, via-se Amanda revirando a bolsa da mamãe enquanto ela dormia. Ela pegou a carteira, fotografou documentos de identidade e do seguro. "Isso foi poucos dias após o diagnóstico", explicou Sueli. "Acho que ela estava coletando informações para poder acessar as contas da sua mãe. No dia seguinte, mostrei tudo ao Dr. Guilherme. Pela primeira vez em semanas, vi um leve sorriso em seu rosto. Isso é exatamente o que precisávamos", disse ele, aliviado. "Com essas gravações e o depoimento de Sueli, Amanda não terá mais credibilidade alguma." Ele aconselhou a usar as provas estrategicamente e ainda não buscar um confronto direto. "Sua irmã é perigosamente calculista. Precisamos estar preparados." 2 dias depois, recebi uma mensagem de Amanda. "Oi, mana. Sinto muito por tudo. Semana que vem é meu aniversário e eu quero fazer as pazes. Jantar no Castelos. Quinta, às 19 horas. Só nós duas." Mostrei a mensagem ao Dr. Guilherme, que imediatamente franziu a testa. "Isso é uma armadilha. O Castelos tem salas de jantar privadas. Perfeito para uma encenação." Davi concordou. "Depois de tudo o que ela fez, é muito conveniente. Ela está planejando alguma coisa." Francisco, que continuou monitorando Amanda, confirmou nossa suspeita. "Ela está se encontrando com um homem chamado Jonas Queiroz", relatou ele. "Ele se apresenta como advogado empresarial, mas é conhecido em 3 estados por fraude de herança e estelionato. Eles estiveram juntos no Castelos ontem e olharam as salas privadas."
Também descobrimos que Tiago não estava mais na vida dela. Ele havia se internado em uma clínica de reabilitação por seu vício em jogo e cortado todo o contato com Amanda. Ele pode nos ajudar, sugeriu Francisco. Ele não tem mais nada a perder e talvez sinta essa necessidade de limpar o nome. Davi o encontrou na clínica. Quando voltou, trouxe informações cruciais. Tiago confirmou que Amanda planejava a fraude há muito tempo, antes mesmo de sua mãe ficar doente, contou ele. Ela falava constantemente que logo receberia uma grande herança. Quando sua mãe recebeu o diagnóstico, Amanda viu a chance de acelerar as coisas. Ela nunca me amou, ela só me usou, explicou Tiago calmamente. Eu era parte da fachada dela, enquanto na verdade ela tinha um caso com Jonas. Ele é especialista em manipular pessoas, especialmente aquelas que estão vulneráveis ou sobrecarregadas. O golpe deles é sempre o mesmo. Eles criam pressão, cercam a vítima com documentos de aparência jurídica e exigem uma assinatura imediata, sem tempo para pensar. Ele me olhou sério. Eles querem te pegar na armadilha no jantar de aniversário. Jonas vai se passar por advogado. Provavelmente levará mais alguém para te intimidar. Vão alegar que você não tem escolha, ou enfrentará graves consequências. Com essa informação, planejamos cuidadosamente uma contra-estratégia. Eu deveria aceitar o convite de Amanda e fingir que não sabia de nada. Davi, que Amanda nunca havia conhecido pessoalmente, se posicionaria por perto, pronto para intervir no momento decisivo. A última peça do quebra-cabeça se encaixou quando Davi contou que o dono do Castelos, Mário, era um antigo cliente que lhe devia um favor. Mário nos permitiu instalar equipamentos de gravação na sala de jantar privada, explicou Davi. Teremos tudo em vídeo. Dr. Guilherme organizou adicionalmente para que um investigador da polícia, alguém que conhecia as fraudes anteriores de Jonas, ficasse de prontidão. Tudo o que tínhamos a fazer era dar a Amanda e Jonas espaço suficiente para se entregarem. Quanto mais a quinta-feira se aproximava, maior ficava a minha atenção. E se eles suspeitassem? E se a situação escalasse? Na noite anterior, Davi me abraçou. Estou com você, mesmo que você não me veja. Temos as provas, a lei e a verdade do nosso lado. Amanda não tem nada disso. Pela primeira vez em meses, senti um leve suspiro de alívio. Talvez esse pesadelo finalmente terminasse. A noite de quinta-feira chegou, acompanhada por uma estranha calma interior. Escolhi um vestido preto simples, discreto, nem desafiador, nem submisso. Davi me deixou 2 ruas antes do Castelos e continuou para estacionar perto da porta dos fundos, por onde Mário o deixaria entrar. O restaurante estava cheio, com cheiro de alho, vinho e pão fresco. A hostess, que estava a par do plano de Mário, acenou para mim quase imperceptivelmente, antes de me conduzir à área dos fundos. Sua irmã já está esperando por você, disse ela em voz alta, para parecer natural. A sala de jantar privada estava mal iluminada. No centro, uma mesa para 3. Amanda estava sentada de costas para a parede, em um vestido vermelho escuro, que fazia sua pele clara parecer ainda mais pálida. Ao lado dela, um homem de terno cinza sob medida, Jonas, presumi, e, em frente, outro homem de preto, que organizava documentos. Respirei fundo e entrei. O sorriso de Amanda era forçado, seus olhos frios. Laura, que bom que você veio. Ela apontou para o lugar vago. Sente-se. Sentei-me e ela começou com uma alegria artificial. Este é Jonas Queiroz, advogado de direito sucessório, e seu colega, Marcos. Jonas estendeu a mão para mim. O aperto era muito firme, muito controlador. Prazer em conhecê-la, Laura. Amanda falou muito de você. Mantive um rosto neutro, deixando-a acreditar que eu não sabia de nada. Eu pensei que seria um jantar de aniversário só entre nós 2. O sorriso de Amanda congelou. E quase é. Só precisamos esclarecer algumas coisas antes de comemorar. Marcos empurrou um documento pela mesa. Aqui mas está um acordo simples que divide a herança de sua mãe igualmente entre vocês 2. Além disso, encerra todos os processos legais em andamento contra você. Processos em andamento? Repeti, fingindo confusão. Jonas se inclinou para frente. Seu tom ficou mais frio. As acusações de maus tratos e irregularidades financeiras.
Amanda foi muito paciente, mas essas coisas precisam ser resolvidas antes que se tornem mais sérias. Fingi ler o documento lentamente, para ganhar tempo. O texto era intencionalmente complicado, cheio de jargões jurídicos, formulado para que alguém assinasse às cegas. Na verdade, ele transferia a Amanda o controle total sobre toda a herança. Não tenho certeza se entendo tudo isso, eu disse, hesitante. Talvez meu advogado devesse dar uma olhada. A voz de Amanda perdeu toda a amabilidade. Não há tempo para isso. Tem que ser resolvido esta noite. Jonas pressionou. Para ser claro, Laura, se você não assinar, seremos forçados a prestar queixa-crime por maus tratos e fraude. As evidências são claras. Você corre o risco de uma pena de prisão. Coloquei os papéis lentamente de lado e olhei diretamente para Amanda. E se eu assinar? Então tudo acaba, respondeu ela, quase triunfante. Dividimos tudo e podemos finalmente voltar a ser irmãs. Deixei uma longa pausa se instalar, olhei para ela em silêncio e, em seguida, peguei minha bolsa. Antes de eu assinar qualquer coisa, gostaria de apresentar alguém a vocês. Os olhos de Amanda se estreitaram. O que isso quer dizer? Nesse momento, a porta se abriu. Davi entrou, seguido pelo Dr. Guilherme e pelo detetive Williams. Este é meu marido, Davi, eu disse calmamente. Jonas pulou da cadeira. Esta é uma reunião privada? Davi sorriu calmamente. Ah, eu acho que vocês vão querer que eu fique. Ele levantou o celular. Na tela estava a gravação ao vivo das câmeras escondidas na sala. Nós gravamos toda essa conversa, explicou ele calmamente. E temos muito mais. O detetive Williams deu um passo à frente e mostrou seu distintivo. Jonas Queiroz, temos mandados de prisão contra você por múltiplas fraudes em 3 estados. E agora podemos adicionar tentativa de extorsão e conspiração. A cor sumiu do rosto de Jonas. Ele se virou para Amanda, chocado. Você disse que seria fácil, que ela estava desesperada e sozinha. Dr. Guilherme colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Temos provas extensas contra vocês dois. A enfermeira de cuidados paliativos, Sueli Jenkins, forneceu gravações de vídeo de Amanda tentando forçar sua mãe moribunda a assinar documentos falsificados. Temos gravações do banco de Amanda sacando dinheiro roubado e, agora, esta gravação de sua extorsão. A fachada de Amanda desmoronou. O pânico brilhou em seus olhos. Ela pulou, a cadeira caiu com estrondo e ela correu para a porta. Mas ela não deu nem 3 passos antes de bater de frente com o segurança de Mário, que estava posicionado ali. Enquanto o detetive Williams lia os direitos de Jonas, aproximei-me da minha irmã, que havia afundado de volta na cadeira, o rosto entre as mãos. Por que, Amanda? Perguntei baixinho. Ela era nossa mãe. Ela te amava. Amanda levantou a cabeça. Lágrimas e rímel borrado cobriam seu rosto. Você sempre foi a perfeita, a responsável, aquela de quem ela se orgulhava. E eu só queria o que era meu por direito. E você achou que conseguiria assim, com mentiras, fraudes e destruição? Por um momento pensei ter visto arrependimento em seus olhos, mas então ela se enrijeceu e disse, desafiadora, não foi ideia minha. Foi o plano de Jonas. Ele disse que seria fácil e que ninguém sairia ferido. Ninguém sairia ferido? Repeti, incrédula. Você tentou me acusar de abuso, roubou meu dinheiro, arruinou minha reputação e quase destruiu a empresa de Davi. E você acha que ninguém saiu ferido? Antes que ela pudesse responder, o detetive William se aproximou. Precisamos levar a senhorita Mendes agora. Amanda e Jonas foram levados. Davi colocou o braço ao meu redor e sussurrou. Acabou, Laura. Finalmente acabou. Mas nós dois sabíamos que ainda estava longe de realmente acabar. Os processos legais levariam meses. A reconstrução de nossas vidas e de nosso bom nome, ainda mais. E a confiança entre Amanda e eu talvez nunca fosse totalmente curada. Ainda assim, pela primeira vez em meio ano, eu conseguia respirar livremente. A pressão no meu peito diminuiu lentamente, como um peso sendo retirado, pedra por pedra. 6 meses depois daquela noite no Castelos, eu estava diante do túmulo da mamãe. Coloquei um pequeno buquê de suas margaridas amarelas favoritas na lápide e dei um passo para trás. O ar de outono estava fresco, folhas secas farfalhavam sob meus sapatos. Finalmente, tínhamos conseguido pagar pela lápide. Eleonora Mendes, mãe amada, professora das lições mais valiosas da vida. Nesses 6 meses, tudo havia mudado. Amanda finalmente aceitou um acordo com a promotoria.
Sem pena de prisão, mais 3 anos de liberdade condicional, aconselhamento financeiro obrigatório e terapia. Um laudo psicológico confirmou o que eu já suspeitava. Ela sofria de transtorno de personalidade narcisista e um vício em compras compulsivas que estava completamente fora de controle. Jonas teve menos sorte. Devido aos seus delitos anteriores em vários estados, ele enfrentava uma longa pena de prisão. Seu cúmplice, Marcos, confessou e revelou uma rede de fraudes contra idosos que durava anos. Tiago concluiu sua terapia com sucesso, mudou-se para outro estado e me enviou uma longa carta de desculpas. Eu o perdoei. Ele também havia sido vítima da manipulação de Amanda. A herança foi finalmente resolvida, de acordo com o testamento original da mamãe. Após a dedução de todos os custos, o restante foi dividido igualmente entre nós. A parte de Amanda, no entanto, ficou sob a supervisão de um administrador nomeado pelo tribunal até que sua liberdade condicional terminasse. Usei parte da minha herança para criar uma bolsa de estudos na faculdade local em nome da mamãe, para enfermeiros que quisessem se especializar em cuidados paliativos. Parecia a melhor maneira de honrar sua memória e retribuir a pessoas como Sueli, que nos ajudaram nos momentos mais difíceis. Profissionalmente, minha vida também mudou. Depois que a verdade sobre as mentiras de Amanda veio à tona, recebi vários pedidos de desculpas, incluindo um particularmente arrependido da minha ex-chefe, Sara. No entanto, não voltei. Aceitei um cargo de gerência em um hospital maior, em outra região, melhor remunerado e com mais responsabilidade. O diretor de RH mencionou explicitamente que ficou impressionado com minha integridade durante todo o caso. Os negócios de Davi não apenas se recuperaram, como floresceram. A atenção pública trouxe novos clientes que valorizavam sua lealdade e confiabilidade. Pudemos nos mudar para um apartamento maior e lentamente começar a reconstruir nossas economias. Tenho novidades, mamãe, eu disse baixinho, colocando a mão na pedra fria. Você vai ser avó. Descobrimos na semana passada. O bebê chega na primavera. A gravidez foi um presente inesperado e maravilhoso, bem no meio dos últimos passos legais. Davi estava radiante, já planejando o quarto do bebê e pesquisando as cadeirinhas de carro mais seguras. Eu queria que você estivesse aqui para ver seu neto, sussurrei, enquanto uma lágrima escorria pelo meu rosto. Mas eu prometo, vou contar tudo sobre você, sobre sua força, sua bondade e o amor que nunca acabou. Foi quando ouvi passos no caminho de cascalho atrás de mim e me virei. Para minha surpresa, era Amanda. Ela usava jeans simples e um suéter cinza, longe dos vestidos de grife que antes eram sua marca registrada. Nas mãos, ela segurava um pequeno vaso de planta, um arbusto florido. Eu não sabia que você estaria aqui hoje, disse ela, hesitante, parando a alguns passos de distância. Hoje é o aniversário do diagnóstico dela. Respondi baixinho. Eu sempre venho nas datas importantes. Amanda assentiu, visivelmente insegura. Minha terapeuta disse que seria bom para mim vir, para lidar com a memória dela de uma forma mais saudável. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Desde aquela noite no Castelos, só nos víamos no tribunal. Nossa comunicação se limitava a cartas formais entre advogados. Que planta é essa? Perguntei finalmente. Camélia, respondeu ela baixinho. Era a flor favorita da mamãe no jardim. Lembra? Pensei que talvez pudéssemos plantá-la aqui, se estiver tudo bem. Eu assenti. Juntas, ajoelhamo-nos na grama úmida. Alternadamente, cavamos um buraco com a pequena pá dobrável que Amanda havia trazido. Nossas mãos trabalhavam em silêncio, mas um ritmo familiar surgiu, como quando éramos crianças e ajudávamos a mamãe no jardim, antes que a competição e a inveja se interpusessem entre nós. Estou grávida, eu disse de repente, sem saber ao certo por que estava confiando isso a ela. Amanda congelou. Então, lentamente, levantou o olhar. Sério? Isso é maravilhoso, Laura. Você vai ser uma ótima mãe. Ela fez uma pausa e acrescentou baixinho. Assim como a mamãe. Ela deu o melhor de si por nós duas. Eu disse, pressionando cuidadosamente a terra ao redor da planta. Eu sei disso agora. Amanda sentou-se, limpou a terra das mãos e respirou fundo. Minha terapeuta está me ajudando a entender muitas coisas. Sobre a mamãe, sobre mim, sobre o que eu fiz. Disse ela com a voz embargada.
Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente. O que eu fiz foi horrível. Talvez não imperdoável, repliquei calmamente, mas vai levar tempo, muito tempo. Ela assentiu. E pela primeira vez vi em seus olhos não defesa, nem raiva, mas um insight honesto. Eu entendo. Eu quero que você saiba. Eu estou realmente trabalhando em mim. Não porque o tribunal exige, mas porque eu quero. Eu quero ser melhor. Quando nos levantamos, Amanda estendeu a mão para mim, sem jeito. Parabéns de novo pelo bebê. Se em algum momento você quiser conversar, ou algo assim. Olhei para sua mão estendida, pensei em toda a dor, as mentiras, os anos de desconfiança, mas então pensei na mamãe, que sempre nos ensinou que a família é difícil, mas valiosa. Pensei na criança que crescia em mim, que um dia perguntaria sobre sua tia. Em vez de apertar sua mão, dei um passo à frente e a puxei para um abraço breve e cauteloso. Um passo de cada vez, Amanda, um passo de cada vez. No caminho de volta para Davi, senti uma calma que não conhecias há mais de um ano. O caminho com Amanda seria longo e incerto, talvez sem um final feliz completo. Mas eu havia preservado o legado da mamãe, trazido a verdade à tona e agora um novo capítulo estava começando. No sentido mais literal, uma nova vida. Davi já esperava em nossa pequena varanda, com 2 xícaras de chá fumegantes. Como foi? Ele perguntou, puxando-me gentilmente para si. Curativo, respondi, encostando a cabeça em seu ombro. Acho que a mamãe estaria orgulhosa de onde estamos agora. Com certeza, disse ele sorrindo e colocou a mão sobre minha barriga ainda plana. E este pequeno ser saberá exatamente a avó incrível que teria tido. No ar silencioso da noite, cercada pelo amor de Davi e pela memória da mamãe, finalmente entendi o que ela sempre quis nos ensinar. A verdadeira riqueza não se mede em dinheiro ou heranças, mas na integridade com que vivemos a vida e no amor que preservamos, mesmo nos tempos mais sombrios. Você já lutou pelo que era certo, mesmo quando foi difícil? Se esta história tocou você, deixe um comentário e assine o canal para mais narrativas sobre coragem, verdade e recomeços. E não se esqueça de compartilhar com alguém que talvez precise ser lembrado de que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe um caminho a seguir quando você se mantém fiel a si mesmo.